E dessa maneira maravilhosa, começamos o 100º episódio do podcast Ufologia e Ideias. Eu, o Walter, aqui no Observatório Ufológico da Zona Leste da cidade de São Paulo. E o meu amigo, o Jedi da Ufologia, lá na cidade maravilhosa. E aí, Arthur, como é que você tá, meu querido? Fala, Valtão! Muita saudade, hein, de fazer essa resenha, bater esse papo. Olha que da última vez rendeu quase 3 horas de podcast, hein? Tá doido, ninguém aguenta nós não, Arthur. Porra, a gente fala pra cacete, né? Eu principalmente. Arthur, deixa eu começar fazendo... É legal, mas isso mesmo, o conceito é legal, que é um bate-papo informal e atualizando as ufofocas, né? As ufofocas. Dos últimos Os dias. últimos acontecimentos. Muito bom, né, Arthur? Exatamente. Tá rolando muita coisa aí. Hoje a gente vai ter assunto, hein? Hoje tem assunto. Mas antes da gente começar a falar, eu quero fazer um agradecimento especial a 2 caras muito bacanas que estão agora, assim, vestindo uma camiseta maravilhosa, né? O Rafael Gotardo e o Fábio Ribeiro Leal compraram as camisetas do podcast Ufologia e Ideias e contribuíram aqui com o nosso podcast, Arthur. Muito obrigado a vocês que compraram as camisetas, tá legal? O link está aqui na descrição deste podcast, tá? E é uma forma muito legal, muito bacana. Você vai receber uma camiseta muito bacana e vai ajudar a evolução sonora e tecnológica deste podcast. Vou fazer um merchan aí. Eu assino embaixo, hein? Primeiro que já só de ter o meu tamanho já é um milagre, né? Pô, tamanho GPC, grande pra cacete. E é o seguinte, modelagem boa, veste bacana, fiquei até mais magro com ela, entendeu? Você viu? Fomos lá tirar uma foto tiramos foto com o Travis Walton com a camiseta. Então é o seguinte, ó, malha boa, modelagem boa, tamanho bom, porque tem que ter tamanho pra nós, cara, pros grandões, pô. O pessoal assim, né? O pessoal que gosta de mais uma feijoada. Exatamente. Hoje em dia tá todo mundo meio avantajado. Ou é forte pra cacete, porque tá malhando, ou é gordo. Então não tem jeito. O tamanho tem que ter grande. Vai do P até o Extra G. Pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Não, tô falando isso que tem umas camisas, umas marcas aí, cara, que o GG e o Extra G é de anão. Porque tu bota... É curta, né? E não é uma camiseta curta. Não é uma camiseta curta, gente. A camiseta fica ali numa região ali. Boa. Eu vesti, coube de primeira, ficou perfeito. E eu sou GPC mesmo, cara. Porra. Então assina embaixo. Para quem comprou e quem tá na dúvida se pode comprar que eu assino. Os links estão aqui na descrição do podcast, pessoal. Aliás... É isso aí, Arthur. O que temos para essa resenha ufológica? Você sabe que essa resenha é especial, sabe por quê? É o episódio número 100 do podcast Ufologia e Ideias. Olha só, hein? Cara, que maneira aí. Não é pouca porcaria, hein? É muita porcaria, hein, gente? Olha só que bacana. Chegou nos 3 dígitos, parabéns, cara. Vem numa progressão matemática. Sim. Modéstia à parte, chegou a um nível assim que eu nunca imaginei.
muito bacana. Pô, Muito é obrigado. bacana? Viu? Tá no nível bom? Tá no nível bom? Estamos indo bem? Tá, Estamos tá. indo bem? Estamos bem, estamos excelente, excelente. Ô, Porque, gente, eu Arthur, sou. Não, esse ah, podcast, esse podcast é feito a custo zero, né? Eu faço cara, com o meu celular, você faz com o seu celular, o pessoal faz exatamente. computadores Tô aqui. assim, Não, não, e olha o ambiente que eu tô. Tô não aqui no meu tem. quarto. Não, tô aqui no meu quarto com dois vira-latas legítimos, pretos. Um é o Billy Bolado, que é o fólogo, cachorro fólogo. Já avisou duas vezes quando eles chegaram. Uma vez eu amarelei completamente. Aliás, nas duas eu amarelei completamente, porque eles avisam mesmo, só que de você ver o estado que ele fica, você já se borra de medo, porque eles ficam um É, estado já, de os você que cães não ficam um conhece a estado história de do muito medo. Billy, você que não conhece a É, história do Billy, tem um o episódio aqui Billy. falando sobre o Billy, o cão ufólogo. Procura aí, Billy, o É, cão ufólogo. o famoso Billy Bolado, Bic Bic, e hoje estreando no podcast a famosa Macaca Preta, que é uma vira-lata safada, que é linda e veio da roça, né, macaquinha bonitinha. Que agora só anda grudado em mim essa macaca preta. Muito bom. Então é isso, ó. O podcast Ufologia e Ideias é isso. É uma coisa muito simples. A gente faz com o maior carinho. Temos uma excelente audiência, pessoas de alto nível que escutam a gente, né? E estamos no 100º episódio. Olha só que maravilha. Não, e o mais importante, esse eu estava querendo falar e acabei falando aqui dos cachorros, mas é o seguinte, o teu mérito, o mérito do Ufologia e Ideias, não é porque tem muitos seguidores, não é por nada disso. O mérito é que você é um persistente, entendeu? É que você é um cara da continuidade. E quando a gente dá Insiste, né? continuidade, Insiste no erro. exatamente. Eu não estou falando isso, porque vários podcasts que estavam indo muito bem, estou falando isso, não é por nada, mas houve uma baixa aí nos podcasts aí no mercado. Os melhores podcasts, podcast que eu digo, o podcast verdadeiro, aquele que é áudio, né? Que hoje o pessoal chama de podcast aí, não é podcast, com imagem. Aquilo ali tinha que ser dado um outro nome, né? Aqui é Não é rádio, live, né? aqui não, aqui é rádio, é raiz mesmo, é podcast de verdade, é o original do conceito do podcast. Ou seja, a resenha na voz, entendeu? E aí o que acontece? Vocês tinham vários programas que a gente pode mencionar aqui, de vários amigos, inclusive, excelente qualidade de podcast, como é o Ufologia de Quintal, como é o Relatos Flutuantes, o Hangar 18, e todos, de uma certa maneira, alguns só diminuíram, né? Estão mais devagar, o Hangar 18 até acabou, né? Acabou. Os Infelizmente, Ocas lá infelizmente. exatamente, os Ocas e o Riba estão alçando novos voos. Exato. Então, qual é o grande mérito do Ufologia de Ideias? Você está aí, você se manteve, tem regularidade, tem frequência, tem sequência. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você será bem sucedido nesse trabalho aqui. Porque Se Deus, só se Deus vence quiser. quem não desiste. Só vence quem não desanima. Quem não desiste. Eu não estou dizendo que os outros desistiram, mas deram uma arrefecida boa, né? Deram uma É, arrefecida boa. Então, tá eu estou complicado para vibrando, todo porque mundo. É uma situação complicada para todo mundo. Acabou a pandemia, o exatamente, pessoal tá ralando pra caramba, né, Arthur? Tá ralando pra exatamente, caramba, exatamente. pessoal. Todos nós, né? Mas, por exemplo, eu torço por você porque eu sou colaborador daqui do programa. Eu sou colaborador do Sim, Ufologia e Ideias. Eu adoro fazer isso aqui, entendeu? Eu adoro fazer essa resenha. Isso me lembra aquele programa que a gente comentou no programa, na resenha passada, que era de do. madrugada, era um bate-papo no rádio, na TV, na Rádio Tupi.
programa Quem São Eles? Olha o Quem nome, são cara. eles? Quem são É, eles? Porra, esse nosso bate-papo aqui me remete muito àquele programa lá, né? Que às vezes a gente vinha de madrugada nas estradas, voltando de várias viagens de ufologia, e dava a sorte de estar chegando no Rio, e aí você botava no rádio e ouvia o programa, que começava a 1 hora da manhã, na TV Tupi. Aí, porra, naquela época, você vindo de viagens de pesquisa ufológica e ouvir ufologia no rádio, isso não tem preço. Cara. A gente descia extasiado ouvindo aquele bate-papo, aquela resenha. Mas quem vamos sabe lá, um o dia que, que você a gente vira sugere? rádio, né, Arthur? Quem sabe um dia a gente vai pro rádio, né? É, Já pensou? é, É, ó, eu tenho um sonho, cara. Eu tenho um sonho de ter é, um programa de rádio, uma rádio mesmo, é. FM, entendeu? Vamos juntar uma É, meia dúzia aí que eu sei que gosta de rádio, né, hein, Márcio? é, Aí a gente monta uma rádio de não, verdade mesmo, hein? eu não sei se montar uma rádio, mas ter um programa, pelo menos em uma FM da vida aí, isso é uma coisa que eu ainda vou fazer, com certeza. É um objetivo. Um programa semanal, uma vez por semana. É, isso aí. Ufologia. Ufologia é coisa novíssima. As pessoas têm que entender o potencial que tem ufologia. Ufologia é bebê ainda. Em termos de mídia, em termos promocionais, principalmente para o grande público, ufologia está, como é que diz, engatinhando. Nós estamos engatinhando em relação a tirar o potencial que a ufologia realmente pode ter em termos de mídia. Né? Então é isso. Mas eu queria É isso começar, aí. então, já que você não deu nenhuma sugestão, vou embalar logo, que eu já estou esquentando a língua aqui. Você está ouvindo Ufologia e Ideias. Vamos começar, Arthur. Vamos começar o motivo aqui Eu da quero. nossa prosa aqui. O quê? Diga aí. Não, eu Qual é quero a braba, começar. Dani? Qual é a Não, braba? quero começar com uma merchan Ah, inequívoca do nosso evento que vai acontecer no dia 19 de novembro, daqui a 2 semanas, olha aí, lá ó. lá na Serra da Beleza. Por O várias último razões. evento do ano, hein? O último evento do ano. Não, então, eu queria enumerar isso. Primeiro, último evento do ano, Uhum. presencial, num Olha, local de altíssima incidência. Você não olha vai aí. lá só para assistir uma palestra, você vai lá para vivenciar 2 dias de palestra, de pesquisa, de Vigília. prospecção, de vigília, principalmente. Eu ia chegar na vigília. Vigília é o ponto Ah, alto de tudo. Inclusive, o uhum. evento, isso é importante dizer para quem estiver interessado. O evento é no dia 19, que é no sábado, vai ter o evento, a exibição. Nós vamos 19 de exibir novembro. isso, nós vamos Agora. exibir o Uhum. documentário Moment of Contact, que é o documentário montado nos Estados Unidos sobre o caso do ET de Varginha. Então, vai ser às 20 horas. Esse filme ele já está nas plataformas, né? Me parece que só não está no Netflix, mas na Amazon Prime, todas as outras gringas, ele já está. Ah, Me parece que ele só não está na Netflix. E na aí Apple, parece você que já tá também. já está. Nesses todos os outros já está. E aí o que acontece? Mas lá é diferente. Você vai assistir no local de altíssima incidência, vai assistir com uma galera apaixonada por ufologia, num ambiente frio, gostoso, de montanha, todo mundo agasalhado num varandão maravilhoso, com um telão, com som de altíssima qualidade, ou seja, é Tomando um imersão pura. caldinho. Exatamente, vai tomar um caldo, vai tomar uma cerveja, um vinho, o que você mais preferir, entendeu? Antes, na hora do evento, todo mundo senta a bunda e vamos assistir. E depois, aí tem as cerejas do bolo. Depois do documentário, que já é fascinante, já é para emocionar,
você vai ter mais uma meia hora de extras que foram filmados, depoimentos que foram filmados. E não entrar num documentário final, não é isso não. Vai ter, Vai então, cenas ter, vai extras. ter, vai ter uns 40 minutos de extras e depois vai ter o depoimento ao vivo em loco, que vai estar presente lá conosco, do Carlos de Souza, que é aquele piloto de ultraleve que viu a suposta, né, o A local queda que da nave. supostamente é o local da queda da nave. Que eu estive Ó, lá quando, da época que ele apontou como sendo aquele local, que ele apareceu lá. E nós fomos todos para lá. Na época, nós éramos 4 carros, éramos 16 pessoas, que eu me lembro, poderia ser um pouco mais, porque depois chegou mais gente, mas nós éramos mais ou menos umas 20 pessoas por aí. Eu lembro que no primeiro dia, quando a gente foi ao local, nós éramos 4 carros cheios, eram 16 pessoas. Depois nós fizemos o trajeto, porque o interessante desse local é que ele está dentro de uma área de fazenda, mas ele tem um acesso por uma estrada vicinal de terra, e a gente percorreu acelerando o máximo que podia em terceira, para ver em quanto tempo nós chegaríamos a Três Corações, e nós chegamos a Três Corações em 11 minutos. Ou seja, olha, a história original do Carlos de Souza, que ele disse que ele demorou mais ou menos em torno de meia hora para achar aquele local, que ele veio se guiando por onde ele viu a nave descendo atrás dos morros. Aí ele ficou procurando uma entrada para chegar lá. Esse tempo, para ele sair da BR e procurar, ele disse que foi mais ou menos de meia hora. E quando ele chegou lá, o exército já estava lá. Ou seja, é perfeitamente factível, porque nós fizemos esse trajeto no máximo que se pode andar numa terra, naquelas estradas de terra, e nós conseguimos chegar ao centro de Três Corações, praticamente em frente à ESA, em 11 minutos. Então, entendi. é factível que tenha tido tempo dos militares, que provavelmente já Militares estavam chegarem no primeiro que Niterói, ele. chegarem primeiro que ele, exatamente. Esse, Uhum. na época, foi um dos pontos que contou a favor da história dele. Porque entre todos esses ufólogos, alguns que todo mundo já conhece, outros nem tanto, entre todos os ufólogos que estavam lá, não tinha unanimidade, não, cara. A discussão braba. Uns não acreditavam no cara, outros acreditavam, e outros estavam no meio, em cima do muro, e o pau quebrou, para definir se era relevante realmente essa informação do Carlos de Souza. Pois bem, o Bom, Carlos de Souza agora vai estar lá. você que está ouvindo, vai poder presenciar o depoimento ao vivo do Carlos de Souza. Aí, olhando no olho do cara, você vai falar: ó, esse depoimento aí, eu confio, eu não confio, é verdade, não é verdade? Exatamente. Olho no Não, e o olho, eu vou grande falar para detalhe, você: é diferente, hein? É diferente. olha o grande detalhe. Se nós tivermos a sensibilidade lá na hora de fazer um saudável debate, vai estar o cara que é, porra, protagonista e testemunha ocular dos fatos, talvez os fatos mais relevantes da história toda, né, que é a queda do OVNI. O Marcão, que é um produtor jovem, que 26 anos depois está lançando o maior documentário sobre esse caso, que, ó, aliás, é importante dizer, eu falei isso, eu estive ontem, eu estive, anteontem, estive na inauguração do Memorial do ET de Varginha, lá em Varginha. Eu e o Júlio Ferreira deu uma Isso, é isso que a aloprada gente vai falar aqui. deu uma aloprada na gente, a gente foi até lá. Depois a gente fala sobre isso. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: aí vai estar o Carlos de Souza, o Marcão e, modéstia à parte, estarei eu tentando fazer o papel de mediador. Por quê? Porque eu estava lá no dia da varredura, lá em 1996. Eu estava lá junto com toda a galera fazendo a primeira varredura, primeira vez que se viu o local da suposta queda. Então é o seguinte,
vamos abrir para o público vai ter a sua hora de perguntar. Então a gente vai ter que organizar. Eu estou falando isso, que a gente vai ter que ter sensibilidade, porque a gente vai ter que organizar de maneira que o Carlos Souza faça uma introdução, o Marcão também, depois dá a palavra ao público e aí começam as perguntas. E aí o debate vai começar. E eu vou poder botar lenha na fogueira, porque eu estava lá e eu sei das coisas que realmente aconteceram. Claro, muito menos que o Carlos de Souza, né? Que a princípio é a principal testemunha. E a gente, como é que se diz? A expectativa é que vai ser um evento maravilhoso, cara. Entendeu? Vai ser um evento dentro do nosso estilo de fazer eventos que são eventos qualitativos. Lá na Serra, E depois depois tem a do vídeo, vigília. aí é a melhor parte do negócio, hein? Fala a verdade. Imagina você fazer uma vigília na Serra da Beleza, no platô, com o Carlos de Souza do teu lado. Você poder perguntar o que você quiser para ele, porque esse é o detalhe, né? O acesso ao Carlos de Souza não termina lá no evento, você vai estar o tempo todo ali com o Marcão, com ele. O network com o Marcão, com o Arthur, com o Carlos de Souza, e sempre aparecem outras aí celebridades ufológicas, né? Exatamente. Nós somos sempre cuidadosos na hora de falar dos nossos eventos, né? Porque você depende do público. O público é a parte principal do evento. Então, nós já temos esse evento já tem quase 4 anos. Nós começamos bem antes da pandemia, pelo menos uns 3 anos antes da pandemia, nós começamos a fazer esses eventos. E esses eventos teve dias que tinham 15 pessoas. O menor público que eu tive lá foram 12 pessoas. E mesmo assim fizemos todo o evento como tinha que ser. Aquelas 12 pessoas foram honradas com o nosso esforço de apresentar a ufologia de qualidade. E o negócio veio crescendo. Hoje nós temos aí um público muito legal que tem ido, que tem se interessado. Muitos estão indo pela primeira vez, mas estão indo. E tem a galera que já foi, gostou e agora vai em todas. Também é isso. Agora estamos criando tradição. Não existe, não é presunção da minha parte, não é porque eu sou o organizador, mas a gente tem que ser justo. Não existe hoje no Brasil nenhum lugar que tenha um evento de ufologia como esse que a gente faz na Serra da Beleza. Não tem. Não tem mesmo. Não tem. Uma experiência ufológica como essa não tem. Não tem. E eu posso acrescentar mais informação. Por exemplo, hoje é a única base civil de monitoramento de OVNIs com instrumentação óptica do país, da América Latina, e diz a lenda que é a segunda no mundo. Só tem uma, estou falando base de monitoramento civil. Militar tem uma porrada, mas civil, que a gente saiba, só tem a de Resdalen, lá na Noruega, no Vale de Resdalen, que lá é patrocinado pelas universidades locais. Os estudantes de várias ciências vão para lá para fazer vigília. Mas vigília, por exemplo, essas câmeras que nós estamos instalando hoje, em 2022, os caras já tinham instalado desde a década de 90. Entendeu? Os caras tinham câmeras de alta precisão, tem um container, os caras, que lá também a vigília é na neve, então os caras precisam de uma qualidade melhor. Mas então, aí primeiro, isso. Segundo, é o único sítio ufológico do país que tem 40 anos de pesquisa contínua, ininterrupta e regular. Não existe outro sítio no país, outro sítio ufológico. Eu acho essa expressão muito, muito maneira. A gente não fala sítios arqueológicos, né? Então, sim. Quem trouxe uma ilustração, o Regis, Alonso Regis, de Morro do Chapéu, grande ufólogo. Alonso Regis, meu amigo, hoje está com mais de 80 anos. Alonso Regis,
que construiu um disco voador que hoje está na Praça Central de Morro do Chapéu, lá na Bahia. Alonso Reis construiu esse disco voador há 40 anos atrás. E ele é um ufólogo, e ele foi o primeiro que eu ouvi ele usar essa expressão, sítio ufológico. Aí eu falei, não, bacana, eu vou adotar isso para a Serra da Beleza. Então a Serra da Beleza é um sítio ufológico com 40 anos de pesquisa ufológica. Vários E qual é a garantia? Qual é a garantia de ver alguma coisa lá, o Arthur, no próximo fim de semana? Garantia é zero. Não tem garantia nenhuma. Mas, detalhe, né? O detalhe é que se você for vocês estão sendo pé quente, hein? Vocês estão sendo pé quente, fala a verdade. Não. Nós começamos a fazer uns tours. Isso aí é legal para quem vai nos ouvir. Nós começamos a fazer uns tours ufológicos, passar um fim de semana inteiro com grupos, e eu ia guiando o pessoal e levava para vários locais de onde se fez ou se faz ufologia lá na região. Então, esse tour foi porque as pessoas começaram a pedir. As pessoas me ligavam e falavam, Arthur, quero ir para aí, vou levar um grupo e eu quero que você cobre um valor para você ficar à nossa disposição, e nós vamos ficar à disposição. Você vai levar a gente nos lugares para ver as testemunhas, para fazer vigília. Isso aí eu nunca anunciei. Eu nunca anunciei que eu faço isso. Eu vou até fazer um cartaz para... vou anunciar, fazer um cartazinho para anunciar, para ver se... Por quê? Porque as pessoas me procuram espontaneamente. Fiz cinco fins de semana com pessoas que vieram com esse intuito. E aí, o que aconteceu? Pelo menos dessas 5, em 3 delas, a gente teve muita sorte. Teve uma galera lá de Porto Ferreira, do interior de São Paulo. Vieram 8 pessoas, mais 5 aqui do Rio, mais 2 pesquisadores. Nós éramos 15 pessoas. Eu, particularmente, estava há mais ou menos um ano sem ver absolutamente nada ufológico. Porque lá tem essa coisa, né? Você passa, às vezes, muito tempo fazendo vigílias constantes. Você não vê absolutamente nada. Você vê uma luzinha lá que você não sabe o que é, você vê alguma coisa duvidosa, mas o fenômeno ele é tão extraordinário que quando ele aparece, não tem negócio de dúvida, não tem negócio de será, não. Será que é? Não tem essa. É completamente fora do convencional que a gente está acostumado. Em tudo. Na intensidade da luz, nas cores, no tamanho, no comportamento. Eu vi um último registro do Rony, que ele monitora toda a serra, lá na casa, lá aquela luz que brilhou lá perto da casa do sitiante lá. Sensacional. Então, o que acontece? A coisa, quando não tem a menor dúvida. Aí é espetáculo, é Papai Noel de adulto, eu costumo dizer isso. Aí é Papai Noel de adulto. Vai ver coisa que vai ficar aí. E aí teve um grupo desse dia que estávamos em 15, que foi 3 dias de festival, cara. 3 dias. Isso que foi interessante. Não foi só um dia, não. 3 dias. E teve coisas que eu nunca tinha visto na minha vida que se repetiram na sucessão dos dias. E eu terminei com um amigo nosso, que é um repórter fotográfico, e ele me brindou e realizou um sonho meu. Ele chegou com 2 binóculos de visão noturna, cara. Nós fizemos vigília com binóculo de visão noturna. Aquele que os militares usam. Entendeu? Porra, fantástico. Eu falei, cara, eu estou em êxtase. Estou realizando um sonho. Você vê tudo, você vê as vacas, onde você nem imagina que tem gado, você vê as vacas, você vê os cavalos, você vê os pastos à distância, você vê, porra, claro, não é uma imagem de alta qualidade, de alta definição, é uma imagem térmica, é uma imagem meio borrada, mas é muito maneiro, é muito interessante. Depois que tu pega o jeito, tu acostuma, e tu vê que também não é nenhuma super exposição de alto nível. Acostuma, né? A visão acostuma, né? Depois que você acostuma, pega o jeito lá de mexer e tal, fantástico, maravilhoso.
Então, quer Ó, dizer, o Eduardo Punga foi na última aí que teve, na penúltima, se eu não me engano. Ele partiu ele pra foi cima lá. da luz, né? Ele correu atrás da luz. Eu quero ver isso daí de perto. É, isso aí é importante dizer. O ponto alto desses eventos são as vigílias. Por mais que eu leve um palestrante top, tem um telão, tem um som de qualidade, você está num lugar aconchegante, selvagem, lá é gostoso à noite, essa sensação de inóspito, entendeu? Que ainda é raro, que ainda existe, mas né, hoje já é rara, a maioria dos lugares O já é. cheiro da noite, né? A noite tem um cheiro, não tem? Tem um Exatamente. cheiro. E aí nós chegamos ao ponto de ter dois tipos de vigília. Nós temos a vigília da galera que quer ficar mais no confortinho, que já vai dormir logo ali, bateu o sono, sobe para o quarto e dorme. Aí fica lá embaixo no Arnaldo, tem um gramadão, o Arnaldo apaga tudo, fica tudo no breu, entendeu? E tem a vigília, que é a vigília oficial, que a gente sobe de carro. Mas também Lá no nada. platô. Ninguém vai se pendurar em corda, não. É light. Você chega com o teu carro, estaciona, bota a tua cadeira e fica na vigília. Entendeu? Deu sono, deu nóia, quer ir embora, pega o carro e vai embora. Entendeu? Não tem estresse, não vai precisar ficar lá 7 graus até 5 horas da manhã. Mas tem os tarados, né, os alucinados, né, que Que fica ficam, até que amanhecer. viram. Eu, se tiver gente para ficar, eu vou ficando também, entendeu? Mas eu te confesso, quando dá as 4 horas, já começa a cansar, mas a galera novata que está indo agora, começou a ir muito nesses eventos, os caras vão até de manhã, cara. Vão até de manhã. O normal deles é varar à noite, entendeu? E volta E contando nesse, história. nesse último evento aí que você começou a história e eu acabei te interrompendo, nesse último evento, não foi o penúltimo evento, que foi o do Fred Moore, do Rony, do Marcão. Isso. Nesse eles deram uma aula de ufologia. Por quê? Porque mais para o final da noite, lá para as 4 horas, começou a chover muito no platô, a gente teve que descer. E aí a gente foi lá para baixo, ficamos lá num local protegido e tem um deck enorme onde tem a piscina, que tem um visual violento. Os caras ficaram lá 4, 4 e meia. Quando deu 4, 4 e meia, começou a aparecer uma luz e os caras foram enlouquecendo. E tinha um grupo enorme de gente. Todo mundo parecia Maracanã. De vez em quando o povo faz assim, oh! Sabe aquelas coisas de arquibancada, ó. Aí eu falava, aí eu ficava de longe, né? Quase dormindo lá sentado na cadeira. Quando eu chegava perto, eu sou o estraga-prazer, né? Quando eu chego perto, eu olho e falo, isso é carro. É porque Aí, não é bagunçado, viu, pessoal? Apesar de ter bastante gente, tem um não, mas momento que não, lá. faz o silêncio, tem o momento da Não, é o momento. concentração, Lá né? é maravilhoso. A maioria do tempo as pessoas ficam em silêncio, mas às vezes vem aquelas reações coletivas. E É aí, instintivo, né? e aí, nesse dia que eu achei bacana, é que os caras, o Edu, é isso que ele estava contando aí, o Edu, o primeiro foi um louco, que é amigo nosso, que vai lá, que é lá de Juiz de Fora, o Derek, um cara enorme, forte pra cacete. O cara desceu com chuva no meio do mato, desceu a montanha a pé e foi lá embaixo conferir, cara. E eu posso lhe garantir para os senhores, não é fácil não, hein, cara. Não é fácil. Depois eu dei até uma chamada nele pela questão da segurança, porque podia ter caído num buraco, quebrado uma perna, podia ter sido picado de cobra, podia ter sido eletrocutado, porque foi lá para o meio das torres de alta tensão com chuva, chovendo. O cara É louco, perigoso. desceu lá. Mas aí dei os parabéns. Ufologia séria. Chegou lá, sabe o que era? Era um fio desencapado que estava esbarrando numa árvore e Que criava soltava faísca. fagulhas. Soltava fagulhas. E aí ele voltou, aí o Rony, inconformado, não, eu tenho que ver isso, porque o Rony estava apostando todas as fichas, desceu junto com ele, aí voltou lá. Desceu os dois loucos. Aí foi nessa hora que foi Ribamar, foi Edu,
Aí os caras desceram lá para confirmar. E aí confirmaram que não era. Só que houveram dois fenômenos, é importante dizer. Tinha esse, que foi explicado como sendo o fio, o fio desencapado, mas tinha um outro que estava mais próximo das torres, que era um fenômeno branco e grande, que a gente já viu, não, que eles já tinham visto algumas vezes, não foi só naquele momento, e esse branco não pôde ser explicado. Não conseguiram nenhuma explicação para justificar esse outro fenômeno. Então, quer dizer, e tem aquela tal coisa, né? É rota desses objetos, não se sabe por quê, mas é rota desses objetos onde tem redes de alta tensão, onde tem riacho, onde tem montanha, ou seja, alta concentração de minérios. Então, sempre acontece que eles trafegam acompanhando esses fatores, que são fatores de energia. Água é condutor, montanha, minério é condutor, e torres de alta tensão feitas pelo homem são condutoras. São concentradores e condutoras. Ali está passando milhares de volts, cara, que estão indo para distribuir por várias cidades. Então, coincidentemente, que não é muita coincidência, hoje se pode especular perfeitamente, com relevância de que esses caras têm interesse nos condutores de energia, nos locais onde se concentram alta energia, alta tensão. E aí, mas foi fantástico, porque aí não, você que viu a frustração da galera toda. Indo embora quase chorando, entendeu? Mas é melhor você ter uma frustração e saber que você não viu Que um não, OVNI, que não foi não enganado. foi, não foi enganado, do que você achar, sair de lá falando para todo mundo que você viu o disco voador na Serra da Beleza e na verdade não viu porra nenhuma. Entendeu? Cara, essa questão que eu falei no início é qualitativo. Se é essa, não é, não é. O problema não, a nossa vantagem é que lá o aproveitamento, percentualmente falando, é muito alto. Sim, Lá, sim. E não tem ET atrás lá, da moita lá, não, né? Não tem nenhum ET atrás da não, moita não, lá. lá não tem nada. É isso que eu falo, sabe por quê? Não tem como. O fenômeno ele é completamente diferente de tudo que a gente imagina, entendeu? Então, está feito o merchan. Dia 19 é o evento, no sábado, lá no restaurante Beleza da Serra, às Semana que 20h. vem, essa é. Semana que vem, mais no dia 18, na sexta-feira, nós também nos encontramos lá às 20 horas Então, e fazemos sexta-feira, dia 18, tem a vigília, tem a 18 de vigília. novembro. Aí A no dia dinâmica é o seguinte: 19, isso, tem o evento e a vigília. isso, no Entendeu? dia 19, Então, sábado. no dia 19. Sempre eu peço a galera que for que chegue um pouco mais cedo, chegue às 19 horas, que aí você tem tempo de tomar uma cerveja, sei lá, tomar um vinho, a sua preferência, e comer alguma coisa, porque o Arnaldo oferece comida de boteco, tem caldo verde, caldo de todo Então, tipo lá. uma porção ali, Então é o seguinte, as pessoas chegam cedo, comem, confraternizam, parará, para nisso a gente já está dando os últimos retoques no equipamento, e aí quando dá 8, eu sempre dou uma tolerância de 15 minutos, 20 minutos, quando dá 8h20 a gente começa, entendeu? Aí chama tudo mais, para o serviço, aí o Arnaldo para de servir também, e aí começa. Por isso que é legal chegar mais cedo se você quer comer, pô, tomar um caldo quente, aquele friozinho gostoso, você já chega um pouco mais cedo. Mas aí é isso. Está feito o é isso merchan. aí. Tá feito o convite Depois, para você que está é, escutando ir lá fazer uma vigília e assistir de forma com os integrantes do documentário ao vivo ali com você. isso. Então, é imperdível. Eu, sinceramente, eu sou suspeito, né, porque eu sou organizador,
Mas hoje, é que antes da gente falar que ia conversar aqui, que ia bater essa resenha, me caiu a ficha de que esse evento vai ser o último presencial do ano, depois vem Acabou Copa do Mundo. 2022. Acabou 2022. Acabou, cara. Ninguém fazer mais nada em ufologia. Pode até fazer. Papai Noel já tá no shopping, o ano acabou, filho. Eu quero, por exemplo, eu sei de vários eventos que vão acontecer antes desse do dia 19. Depois do dia 19 é Copa do Mundo e aí presume-se que ninguém mais vai querer ir atrás de eventos de ufologia de nada, né? Então, o que acontece? Tá feito o convite, espero vocês lá. O telefone é 21 968 85 4989. De novo. Repita. Prefixo 21 968 85 4989. Então, e quanto custa, Arthur? Quanto que é o Faz-me Rir aí? Dessa vez, porque a gente vai custear muita coisa, né? O translado, a hospedagem, a alimentação, nós vamos cobrar R$40. R$40 por R$40. Olha. O normal lá que é cobrado nos eventos é R$30. Mas R$40 é um hambúrguer no Burger King com batata grande e refrigerante, gente. Não é nada, não é nada para. Ninguém vai ficar rico, milionário, vai sair virando o rei do camarote com isso, né? Não, e estamos, como é que se diz? Com toda humildade, estamos oferecendo uma experiência ímpar. Uma experiência. Exatamente. 2 noites completas, hein? Só o fato de você ir até lá, você já está com um risco de. É isso que eu digo, né? A questão não é se você vai ver alguma coisa ou não. Só o fato de você estar lá, você já está vivendo uma atmosfera de um lugar mágico. Já vai ter história para contar. Onde tudo pode acontecer. Então, vamos lá conferir. Eu aguardo vocês todos lá. Então, tá feito o jabá. Podcast Ufologia e Ideias. Ondas sonoras atravessando o universo. Muito bem, Arthur. Muito bem. Agora vamos aí às nossas ufofocas aí, os últimos acontecimentos aí da nossa resenha aí esse último mês aí, desses últimos dias aí. O negócio tá fervendo, hein, Arthur? Tá fervendo. Mas vem cá, me conta uma coisa. Antes da gente falar do outro assunto, vamos falar desse assunto. Finalmente saiu do papel, né, depois de 14 anos de espera, o memorial do ET de Varginha, hein, Arthur? Como é que foi? Você esteve lá, hein? Você foi lá. Nós fomos lá num lampejo de entusiasmo. A gente saiu do Rio, nem sabia se estava valendo a pena, né? Porque tudo tem custo, né? Exato. São quantas horas da cidade do Rio até a Varginha, Arthur? Na teoria são 6 horas, mas na realidade nunca são 6 horas, né? É longe. É um caminho difícil, você pode errar. Só para você ter ideia, eu já fui lá tantas vezes, conhecia bem o caminho, mas agora eu posso até aproveitar aqui para fazer um protesto aqui. Cara, eu nunca vi as estradas de Minas Gerais tão abandonadas, cara. Tão abandonadas, ainda mais naquela região, que é uma região altamente turística. Você foi por onde, Arthur? Nós fomos, você pega a Dutra. Você veio pela Dutra? Veio pela Dutra? Aí depois depois ali de Itatiaia, você sobe a Serra de Engenheiro Passos, que é uma serra braba, íngreme, curva pra cacete. Por incrível que pareça, a serra está muito boa, está bem sinalizada, o asfalto está perfeito. Mas ali em Taubaté, ali aonde que é? Não, você entra antes de Cruzeiro, né? Logo ali, depois de Itatiaia, como se estivesse indo para São Paulo, você já não chega. É antes de Lorena, é Engenheiro Passos. Entra ainda no Rio, então. Depois Aí você sobe
E aí você vai chegar em Itamonte, eu esqueci outra cidade que tem logo depois de É que eu Itamonte. tô aqui em São Paulo, para mim o caminho é o contrário, entendeu? Não, aí você vai chegar em Itamonte, Pouso Alto. Pouso Alto, meu amigo, tem uma linguiça, tem um pão com linguiça, com queijo dentro, que é a gente, toda vez que a gente vai para lá, a gente para lá no. Aí faz a farra, né? Compramos queijo, Aí, compramos de tudo lá. E é o anota aí, seguinte, pessoal. até então, a gente não sabia se estava tomando a decisão certa. A gente foi muito entusiasta. Vamos lá, vamos lá. Eu estive lá desde o início, por mais de um ano a gente foi a Varginha. Todas as pessoas protagonistas são nossos amigos. Então, falei, vamos lá. E aí foi perfeito. Foi perfeito. A melhor coisa que a gente fez foi ter ido lá. O lugar é lindo, a ideia é muito boa, a concepção. O prédio ficou bonito lá, hein? E foi uma festa, a inauguração foi fantástica. Os nossos colegas lá, o Marcão, o Pacatini, que representaram a ufologia. Estava o Edson Boaventura, estava o João Marcelo, tinha uma galera lá, estava a doutora Mônica Borini. Então, quer Pacatini, dizer, o Pacatini, tinham várias Marcão. televisões, tinham produtores, tinha o Canal Brasil, tinha a EPTV, que é a afiliada da Globo lá da região. Então foi um negócio badalado e bacana, importante. Imagina quando que um caso ufológico vai gerar uma atração cultural, né? Mesmo que tenha, claro, sempre tem um apelo político, mas de qualquer maneira é um local que você pode fomentar cultura, educação, você pode fazer eventos de ufologia. Eu já me candidato a. Vou conversar com o Marcão, já falei com ele, a gente organizar um grande evento lá no Memorial, Sim, já com que, certeza. é, Pode ser já que o está grande, pode ser o grande point aí da ufologia brasileira. Lá o exatamente, espaço é tão bonito, né? como diz, é uma vocação natural de você ter a ideia de fazer eventos lá, entendeu? Então, Exato. uma vocação natural. E aí o que acontece? Foi ótimo, conhecemos muita gente bacana, altos contatos, e eu tenho que confessar, o Salim saiu rindo à toa, porque eu botei a minha banca lá do Muambeiro das Galáxias e vendi pra cacete, meu irmão. Porra, eu vendi em 2 horas o que eu não vendia em 2 dias aí nos alguns eventos que eu vou, entendeu? Arrebentei. O Júlio ria, Pagazinho falou, cara, quando tu começou a ver que estava vendendo, que o dinheiro estava entrando, tu tinha que ver a tua cara. Parecia aqueles salinhos, aqueles mascates antigos. Abriu a lojinha. Meu irmão, abri a quitanda lá, o Bombeiro das Galáxias faturou. Saí rindo à toa. Tomei até uma volta lá, cara. Como é que pode isso? Fica aqui no lado. Pessoal que tá ouvindo, entra no Instagram do Arthur Neto. Agora você vai ver lá a barraca do Arthur lá. Tem ET de Exatamente. pelúcia. ET de pelúcia, gente. ET de pelúcia. Olha só que beleza. Inclusive, esvaziou meu estoque. Eu estava fazendo estoque para o dia 19. Dia 19, vou botar a banca lá. A banca não pode faltar, cara. O camelô extraterrestre, Bombeiro das Galáxias não pode faltar. Tem que Aí mandar fazer esvaziou. mais ET de pelúcia lá. Vou ter que mandar fazer mais camisetas. Nem vai dar mais tempo. Ontem eu fui pegar, mas eu vou tentar fazer mais 10 camisetas, pelo menos, porque foi tudo. Foi tudo, vendeu tudo. Entendeu? Voltei com as malas vazias. O Júlio ria, falou, porra, tu tava num pique, porque tu fica. Pagou a gasolina, Arthur? Pagou a gasolina aí. Pagou tudo. Voltei para casa e ainda paguei conta. Graças a Deus, esse dinheiro é trabalho, é para pagar as contas. Não é para gastar com besteira, não. Então, quer dizer, foi altamente produtivo. A gente bateu um longo papo com o Pacatini. Mas o que tem lá dentro, Arthur? Você que foi lá, entrou lá. O que tem lá dentro? Lá dentro tem como é que se diz? Uma exposição de cartazes com textos
que conta a história cronologicamente, entendeu? Ah, Então, tá. é como se fosse assim, uma exposição de painéis que vai contando a história, todo o contexto. Depois tem um outro lado que é uma exposição também de painéis que mostra as principais reportagens, jornais, revistas, televisão da época, da época, Ah, entendeu? interessante. Que as É da principais manchetes prefeitura? da prefeitura. Mas o memorial da prefeitura. E depois, E, por exemplo, eu quero ir lá entrar. Como é? É todo dia? Tem que pagar alguma deve coisa? ser, Falaram? deve ter um horário lá para receber os visitantes. Não paga Hum. absolutamente nada, é gratuito, Ué, gratuito. gratuito? Ah, É legal. gratuito. E você entra lá, tem uma parte que tem vários monitores de televisão, são vários ETs, cada ET tem um monitor de televisão, e nesse monitor vai passando casos de ufologia, não só do ET de Varginha, mas do Brasil todo, da ufologia do Brasil inteiro. Aí você chega no Olha, monitor, está passando lá o caso Trindade, aí você chega, está passando Operação Prato, você vai no outro, está passando Varginha, entendeu? que Então, achei legal. uma sacada muito boa. Aí tem um planetário, na parte externa tem um outro, a cúpula, uma geodésica, que é um mini planetário, e tem as outras partes, que tem um auditório, tem um local que é um auditório, e tem as outras partes. E o auditório, eu acredito que vai ser. Porra, cara, o auditório eu fiquei babando, meu amigo. Tinha uma tela, mas não é uma tela, essas telas que a gente usa de data show, não, cara. Era uma tela toda de LED. Era uma Olha só. parede, era uma parede de LED de alta definição. Equipamento deve, sei lá, cara. Os caras devem demorar 2 dias para instalar aquilo tudo, porque é a coisa mais linda do mundo. Eu sonhei ali, eu falei, não, um dia eu vou ter um troço desse na Serra da Beleza. Deve custar uma pequena fortuna, cara. Mas você parece que você está dentro da tela, entendeu? Você assistindo. É uma tela rígida, não é, entendeu? Não é a lona que você projeta. A projeção não é de fora para dentro, é de dentro para fora, entendeu? É fantástico o equipamento. Eu nunca tinha visto uma tela de alta definição em LED daquele jeito, uma tela rígida, uma parede, uma coisa assim, a qualidade do som. Porra, imagina fazer evento num lugar desse com uma tela dessa, cara. Eu Porra, vou fazer lá mesmo, né? eu fiquei chocado, chocado. Realmente, os caras investiram forte ali. E o resto, eu não lembro direito, mas são várias partes assim operacionais, onde E era foi a feito. inauguração com o prefeito lá? Foi, Teve foi. Inclusive, discurso? teve tudo. Inclusive, cara, eu não sei como é que é, eu acho que tem um protocolo e as Hum, pessoas. Eu acho, eu vou deixar aqui a minha impressão, hum, porque é o seguinte, eu acho que foi cometida uma injustiça com o Pacatini. Porque na hora, ah, porque eu acho que existe um protocolo que ninguém pode aparecer mais que o prefeito. Não sei como é que são os procedimentos nessas cerimônias. Porque o Marcão foi chamado para representar os ufólogos, e aí ele nos chamou, aí estava eu, Edson, estava o Pacatini. Primeiro que já ficou estranho de o Pacatini não estar junto com o Marcão, entendeu? Aí o secretário lá, não sei das quantas, chamou o Marcão e aí não chamou o Pacatini. Pô, o Pacatini, cara, ele é um dos principais pesquisadores da época. E sim, ele teve alta relevância no fato de trazer o caso à tona e divulgou a cidade, que divulgou tudo. Então era sim, com mais do que certeza. justo, mais do que correto que ele fosse convidado a subir lá com o Marcão, a entrar lá com o Marcão e que ele proferisse ali 3 minutos de algumas palavras. Seria mais que justo, que relevante, coerente, entendeu? Com tudo.
E não, ele foi praticamente deixado de lado. O Marcão tinha combinado para amenizar isso. O Marcão falou: olha, eu vou chamar todos aqui para representar os ufólogos do Brasil. Então fica aí, chama o Edson, você, Edson, pá, Júlio, o João Marcelo, o Pacatini, a doutora Mônica, ele ia chamar todo mundo, nós íamos entrar junto com ele, ia falar 2 minutos, acabou, um abraço, só para representar. Mas nem isso rolou. Chegou na hora, o cara embarreirou. Então, quer dizer, eu não sei quais são os protocolos, eu não sei se nessa hora tem uma coisa política de que o prefeito tem que aparecer o tempo todo e os outros são só figurantes, porque eu acho, na minha opinião, eu não faço questão de ir lá, absolutamente, mas, na minha opinião, foi cometida uma tremenda injustiça com o Pacatini, entendeu? É. Mas, de qualquer maneira, gravou lá para a EPTV, gravou para o Canal Brasil. Então, Ah, que bom. vai ter, de qualquer maneira, vai ter a participação dele garantida. Mas fica aí, no mínimo foi uma gafe. No mínimo foi uma gafe. Então é o seguinte, dia de inauguração geral, da prefeitura, né? Quem tem que brilhar é o prefeito, né? Acho que então, aí o que aconteceu? Foi legal, aí estava a Kátia lá, a gente conversou muito com a Kátia, inclusive olha que legal. Dar um spoiler aí, estou conversando com a Kátia, ano que vem, com certeza, eu vou levar a Kátia lá na Serra da Beleza. E a gente vai ver se a gente faz um formato onde a gente relembre um pouco de Caso Varginha com o testemunho dela ao vivo lá para conversar com a gente, deixar as pessoas fazerem perguntas. Então, aí eu chamei a Liliane também, ela concordou. Chamei o Pacatini, ele também concordou. Então, ano que vem teremos presenças ilustres da ufologia brasileira lá no nosso sítio ufológico. Eu digo nosso quando e aqui nosso, também, hein? Todos. E aqui no podcast também, hein, pessoal? Também, exatamente. Quando eu digo nosso porque é de todos, não é meu, não, é de todos. O pioneiro lá na Serra da Beleza foi o Petit, isso todo mundo sabe, isso é notório. O pioneiro foi o Petit. Eu comecei junto com ele, sou extremamente grato a tudo que a gente fez junto e tudo que a gente aprendeu junto, entendeu? E aí ele ficou durante um tempo, depois veio um outro time, e depois vieram outros times, e a gente está lá até hoje. Eu tive sorte de participar de todos os times. Eu estava no início. O Petit começou em 82, eu fui para lá em 88, e aí fiz amizade com ele e com todo o grupo que já estava lá, porque é importante dizer, o Petit é o grande pioneiro, mas tinha um grupo, uma galera forte, que já estava na pesquisa lá junto com ele, entendeu? Então, naquela época, em torno de 13, 14 pessoas. O pessoal já fazia ufologia há 33 anos atrás e nego nem sonhava, entendeu? Hoje, nego pensa que a ufologia começou ontem com as redes sociais, e a gente já estava lá há 33 anos fazendo há muito tempo. Então, isso tem que ser dito, tem que ser lembrado. Nesses 40 anos, estão todos envolvidos, o Petit, toda a equipe dele, depois eu, depois toda a equipe nossa, depois várias pessoas foram se sucedendo até os dias de hoje, que hoje quem está na cabeça da história, podemos dizer, é o Rony Vernet, que trouxe inovação, trouxe tecnologia, essa base de detecção de objetos aéreos anômalos lá na Serra da Beleza. E tudo está lá instalado por causa do Rony Vernet. Então, tudo isso tem que ser dito. Nós não estamos com nenhuma pretensão, nenhuma vaidade, simplesmente estamos fazendo ufologia de raiz, ufologia baseada em evidências. Então, é isso. Agora tem a volta da viagem. A volta da viagem teve aí um incidente, né? Vamos dizer assim, né? O que acontece? O evento acabou às 10 horas, a gente
dali era jantar e dormir, e eu e Júlio não estávamos nessa, tinha que voltar para o Rio, porque eu tinha que trabalhar, ele também. Só que a gente não ia fazer nenhuma loucura voltar direto. A gente ia descer até Resende, dormir em Resende para poder vir embora. Ou então a gente ia descer e ia até a Serra da Beleza dormir lá na minha casa. Beber a chave e Uhum. tudo. Mas aí o que aconteceu, meu amigo, entre como é que se diz? Três Corações e Campanha, que aí tu tem o acesso para Caxambu, São Lourenço, para cara, a gente se perdeu. A gente se perdeu, não Olha tinha só. GPS. Não tinha GPS, porque em algumas regiões não tem sinal, não adianta. A gente fica mal acostumado. E eu Com fiquei. GPS. É. Aí eu fiquei vendido, porque eu vou lá há 20 e tantos anos, eu conheço aquela região com a palma da minha mão, e dessa vez eu errei. Eu Perde a errei, a gente confiança, né? Andar sem o GPS. Não, não foi só pelo GPS. A gente errou, mas entra a história das estradas, porra, pessimamente sinalizadas, não tem placa para lugar nenhum, informando nada. Raramente você vê uma placa informando alguma coisa, entendeu? Porra, a gente tem que pensar que ali são cidades turísticas, cara. Ali é Exatamente. São fundamental, Lourenço, né? o dinheiro tá rolando naquelas estradas, cara. Como é que a pessoa vai para São Lourenço, para Caxambu, se não tem placa, só tem placa em alguns lugares. Não tem placa. Se você não conhecer a região bem, você tem a chance de se perder é gigantesca. Nós, pela primeira vez, mesmo com toda a nossa experiência, nós nos perdemos. Cara, nós ficamos 1 hora e meia rodando perdido. Perdido. Caramba, Então, uma nós hora e meia é chegamos. bastante coisa, hein, Arthur? Não, e 1 hora e meia, assim, chovendo, de noite, estrada perigosa pra cacete, só curva, buraco. Pô, para você ter ideia, quando a gente começou a achar o caminho, que a gente começou a se encontrar e a gente relaxou também, porque chega uma hora, cara, não adianta você ficar estressado, tem que relaxar, já tá ferrado mesmo, É. então agora vamos, É. vamos em frente. É. Segue, procura um Aí, posto, procura alguma coisa. não, pô, lá não tem nada, esse é o detalhe, lá não tem nada, não tem posto, não tem nada. Tem É. nada, são estradas, fazenda. Eu falei para o Júlio, eu falei, nós estamos prontos para ser abduzidos. Eu até achei que ia rolar alguma. Eu achei que isso tudo não era por acaso, que ia rolar alguma coisa, entendeu? Porque já não é a primeira vez. Mas a gente não lembra de nada. A gente ficou 1 hora e meia perdido, igual uns idiotas, procurando se achar, entendeu? Quando a gente se achou, cara, teve uma hora descendo uma neblina que tu não enxergava 2 metros na frente Que do hora que carro. era isso, Arthur? Isso já era 11 blau, meia-noite, com Ah, certeza. é. Aí nós fomos e eu diminui a velocidade, a gente descendo curva. Cara, quando eu dobro uma curva, é Isso uma no boiada. domingo à noite. Foi no domingo à noite. Não, não, voltando agora, cara, de terça para quarta, Ah, é voltando. verdade, porque o dia 8 foi na segunda, né? Não, mas o evento, a inauguração foi na terça-feira. Terça-feira, Isso, é. dia 9. É, Nós fomos é para lá verdade. terça de manhã, chegamos lá 2 horas da tarde, fomos tranquilos. E aí, tranquilo, a Uhum. volta que deu chabô. Resumindo, porra, quase um acidente grave, uma boiada no Caramba, meio da estrada. Porra, depois, a sorte que não passava carro para lugar nenhum. Porque se vem um cara embalado ali, não ia dar tempo de frear, não, cara. Se vem um caminhão ali, ia ser um acidente grave, ia matar um bocado de boi, uma coisa terrível. Isso para você ver o nível de desleixo que estão as estradas daquela região. mas Essa é solto uma das assim de madrugada? solto no meio da estrada, uns Ô, bois louco, gigantes. que Pô, meu irmão, você loucura. conhece você pergunta o Júlio. E duas vezes. Teve um que era uma boiada. Depois a gente deu de cara com um boi só. Entendeu? E na mesma região, é tudo ali, ó.
Lambari, Cambuquira, Caxambu, São Lourenço, ali naquelas imediatas. Campanha, entra ali. Foi ali que a gente se perdeu. Entendeu? Aí, resumindo, Loucura. demos muita sorte, conseguimos chegar em, lá em Itamonte, tomamos um café, comemos pão de queijo e seguimos viagem, mas aí já mais tranquilo. Mas depois ainda pegamos serra com visibilidade zero, andando a 30, 40, cara. Andando a 30, 40, só É curva. porque fez frio esses dias também, né? Foi um Aí, ó, novembro, tá um novembro esquisito, né? sinceramente, o Júlio depois falou, me elogiou pra caramba. Falou, cara, tu é foda, tu ainda dirige muito na madrugada. Isso é uma experiência que eu tenho, né? De andar por aí atrás de OVNI, a gente adquire uma experiência. Mas eu achava que eu já não tinha mais essa disposição toda. E eu consegui dominar. Porra, chega uma hora, cara, tu não sabe se vai deslizar, se vai bater, se vai acontecer, não enxergando nada. E eu É. consegui quilômetros, nós rodamos muito. Nós rodamos uns 70 quilômetros perdidos, mais ou menos. Caramba, Entendeu? que situação. Cara, porra, foi foda. Aí quando achamos, chegamos, aí no final conseguimos chegar em Resende, eram 2 horas da manhã. Aí dormimos em Resende, pegamos um hotelzinho lá e viemos embora. Entendeu? E no dia seguinte de manhã. Mas assim, a gente o tempo todo com uma sensação de regozijo de que valeu a pena ir até lá. Entendeu? Que legal. Valeu a pena ir até lá. Tudo foi um excelente evento. Parabéns à prefeitura pela iniciativa. Tudo que vem para soerguer a ufologia, a gente tem que valorizar. Entendeu? Sim, pode se Tem tornar um point aí de eventos, né? Tem. muita coisa pode ser feita. E eu Exato. estarei pronto para colaborar. Porque eu adorei o povo de Varginha. O povo de Varginha compra bem, gosta de ufologia. Irmão, E eu sinceramente eu achei que demorou muito para a cidade trazer esse viés turístico, né? Porque no começo o pessoal tinha vergonha, não queria falar muito do assunto, né? E, cara, não tem, hoje em dia já não é mais vergonha nenhuma falar do assunto, né? Grandes cientistas já hoje em falam dia tá na moda, né? abertamente, Tá na já moda. falam abertamente já do assunto, e, pô, eu acho que a cidade tem mesmo é que investir, né, Não, como a na cidade época, de essa história aí de Roswell, é, na época, o prefeito da época não explorou. exatamente, Quando não, trocou o começou agora, prefeito, quando trocou o prefeito, estou falando já na época, aí sim entrou um cara novo e aí esse cara é que começou a explorar. Foi ele que fez os pontos de ônibus na forma de uhum. disco voador, foi ele que espalhou a estátua do ET para tudo que é lugar. Esse projeto foi elaborado na gestão desse prefeito. Esse projeto é muito antigo. Esse 14 esqueleto anos de espera, né? ficou lá. Ficou um esqueleto lá, anos lá, o esqueleto, né? Aí você vê como o americano é. Se fosse americano, fosse numa cidade dos Estados Unidos, em meia hora já tinha boneca, camiseta e chaveiro mesmo, vendendo pra cacete. Exatamente. Entendeu? Mas os caras demoraram uns 4 anos. Aí depois veio aquele disco voador da Copasa, que é A a caixa Companhia de d'água, né? Águas de Minas de Gerais, aquela caixa d'água na forma de disco voador, que é 300 mil litros de água. Entendeu? A gente acompanhou tudo aquilo de perto, porque foi na época que a gente estava indo lá, sucessivas vezes, para investigar o que tinha acontecido. As nossas idas lá durou mais de um ano indo uma média de uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, entendeu? A gente ia muito, né? A gente foi muito lá. Então, valeu. A viagem foi maravilhosa.
o Pacatini realmente hoje é o maior representante do caso, é o cara que mais conhece, que melhor fala sobre o Sim. caso, entendeu? Eu quase consegui trazer ele nesse dia 19, mas não deu certo. Mas também não ia adiantar. Depois eu percebi que era besteira, a gente vai queimar todos os cartuchos numa noite só. Na Não, realidade, não. o Marcão e o Carlos de Souza já será um evento maravilhoso. Entendeu? Seria fazer sobrevenda você trazer o Pacatini, entendeu? Não ia ter tempo para todos falarem. Esse é o detalhe importante. O Pacatini, no dia que ele vier, tem que ser Exatamente. só ele. Exato. Ele já é um Tem showman, já. pessoas, exatamente. Tem pessoas que não adianta. Tem que ser só aquela pessoa. O dia que vier, tem que ser só ele. Deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui. O podcast Ufologia e Ideias é feito de forma independente, com a total ajuda de seus colaboradores. Seja você também um colaborador. Aprecie as nossas camisetas. Os links estão aqui na descrição. Você também pode apoiar via Pix, com qualquer valor. Ou, se preferir, compartilhar e nos seguir nas redes sociais também é uma grande força. Twitter, YouTube e Instagram é muito fácil, muito simples de encontrar. Ufologia e Ideias. E aí Temos agora o assunto principal. Vamos lá. O que tá acontecendo, Arthur, lá nos gaúchos, lá, hein, cara? O que tá acontecendo no Rio Grande do Sul? Tá vindo notícia, é notícia na Globo, é notícia na Band, é notícia na Metrópole, é notícia no Twitter, é toda hora, e é vídeo daqui, é piloto de lá, é imagem daqui, é torre de controle de lá falando. O negócio tá maluco, hein, Arthur? Eu sinceramente, eu sou romântico, entendeu? Eu sou o cara das antigas. Quando eu comecei a ver que dois, 3 dias consecutivos, as notícias. Aliás, eu não vi notícia na Globo, não. Você falou aí que mostrou na Globo. Eu tenho visto Jornal Nacional esses dias todos, não vi nenhuma notícia na Globo. Não sei Não, se. foi no site, foi no site. Ah, no site. Estou falando no G1. Não vi, não. A única que noticiou fortemente na TV aberta foi a Record. TV aberta. Era Record. direto, entendeu? Não sei se a Band também, mas a Record com certeza absoluta. A Globo eu não vi, não. E aí, o que acontece? Quando começou essas notícias, uma atrás da outra, eu falei, opa, aí eu já vou no lado romântico. Qual é o lado romântico? Primeiro, eu sou apaixonado, já falei isso aqui, eu sou apaixonado por Lagoa dos Patos. Cara. Lagoa dos Patos tem vários municípios no entorno, a lagoa abrange uma região muito grande, abrange uma boa parte do litoral, né? Tem uma parte ali que é como se fosse uma restinga gigantesca que pega para dentro a Lagoa dos Patos, para fora o mar. E é aquela região que o pessoal faz travessia lá, que são não sei quantos dias andando a pé. Sim, a Praia do Cassino. Isso, é aquela região lá, Praia do Cassino e tal. São 4 a 5 dias. 4 a 5 dias de caminhada para atravessar a praia. Isso, então. Mas eu não sabia que tinha. Você imagina, Arthur? Você imagina 5 dias andando com a mochila nas costas, com todo o teu equipamento ali, sem carro de apoio. Teve até uns espertalhões que fizeram um documentário aí, fingindo que estavam fazendo a travessia. Na realidade, estavam cheios de apoio. Os caras iam de carro, um bom pedaço.
Tinha, tu não soube dessa, não? Os caras aí? Os caras de. Eu soube, mas eles se redimiram, Arthur. Eles se redimiram. Eles viram que não ia colar e resolveram falar a verdade, mas. Falou a verdade e foram lá fazer de verdade agora. Foram fazer de verdade? Ah, tá. Foram fazer de verdade agora. Vai ficar sempre a pulga atrás da orelha, né? Se lascaram, mas fizeram. Quando eu digo isso, é porque eu sou um apaixonado por aquela região. Porque exatamente sobre aquela região é que passa o paralelo 34. O paralelo 34 é extremamente famoso na região sul do Brasil, justamente porque aparecem OVNIs pra cacete. Então virou uma referência geográfica, o paralelo 34. Entendeu? E se você for ver nessas ilustrações que às vezes mostra aí no Alienígena do passado, eu adoro ver, porque aquelas ilustrações é que dão esses dados. Algumas ilustrações mostram aquelas linhas da malha eletromagnética do planeta, que o pessoal chama de linhas de lei, outros chamam de linhas ortotênicas, tem outros nomes também que eu não lembro agora. Mas são linhas de energia, justamente o que a gente está falando, linhas de energia sobre as quais, coincidentemente, estão essas coordenadas geográficas. Entendeu? Muitas delas são exatamente a mesma. A linha ortotênica e a coordenada geográfica passam exatamente em cima. Isso está relacionado aos meridianos paralelos ao Equador, né? Então, tanto para norte quanto para sul, né? Então, nós temos também o paralelo 14. O paralelo 14 passa na Bahia, passa em cima da Chapada Diamantina e vai até Goiânia e passa em cima de Alto Paraíso do Goiás, paralelo 14. Então, quer dizer, se você. Qual é a tese? A tese de que. Alto Paraíso tem muita incidência ufológica. Muita incidência. A cidade, você entra, o pórtico de entrada é um disco voador, cara. É verdade, o portal de entrada é um disco voador, passei 16 dias lá, cara. Conheci tudo, cachoeiras maravilhosas, lugares mais lindos do mundo que eu fui lá. Cachoeira Santa Bárbara, Almécegas, lugares mágicos, maravilhosos. Então, o que acontece? Voltando à Lagoa dos Patos, tem todo esse fascínio, tem todo esse mistério, por quê? Posso estar sendo até injusto aqui, mas até onde se sabe, nunca teve um grupo ou um pesquisador específico de ufologia que tenha investigado a Lagoa dos Patos, de uma maneira geral. Claro, não vai dar para ele investigar tudo, porque era gigantesco, mas a região é gigantesca. Mas, até onde se sabe, não existe reporta, ou seja, não existe notificações de OVNIs da região. As notificações são muito poucas, por conta de que não há um pesquisador lá para notificar, para informar, para pesquisar. Então, sempre. Eu estive lá, esse é o grande detalhe, eu e Júlio Ferreira, em 2017, nós fomos até o paralelo 34, ficamos hospedados em Tramandaí, ficamos numa praia antes de Tramandaí, chamada. Esqueci o nome agora, o nome da praia, que é perto de Torres. É todo aquele litoral ali que vai terminar em Torres. Aí descobri que aquele litoral é extremamente ufológico, tem muitos casos, eu coletei casos de avistamentos lá na região, pelo menos 3 casos. Ali na Lagoa dos Patos teve o incrível avistamento do Haroldo Standorf, né? Tem aquele avistamento famoso. Então, quer dizer, o meu palpite não é um palpite burro, não é um palpite cego. A região ali é altamente ufológica. Aí começa a aparecer as notícias dessas, aí todo aquele romantismo do caçador de UFOs vem aflorar, e eu fiquei super. Mas aí entra a galera que trouxe inovação, tecnologia. O Rony Verne fez uma live ontem, onde ele explica pelo menos parte. Esse é o detalhe importante.
ele explica parte do fenômeno, que se confunde com as posições e as rotas do Starlink naquele momento. Hoje existem programas que você consegue ver onde o Starlink estava passando no dia 8 a tal hora. Então, os caras fizeram uma análise muito legal, fizeram uma simulação, confrontaram as imagens de algumas das imagens, nem todas, porque esse é um detalhe que é uma das que é o tal negócio. Quanto mais se analisa, mais perguntas surgem. É. Então, eles fizeram uma análise super criteriosa, muito bacana, alto nível, ufologia de alto nível. Tem que bater palma para o Rony. Ufologia de alto nível. Fizeram uma análise muito bacana, muito coerente, relevante, só que novas perguntas surgiram, porque não dá para explicar esse fenômeno no seu global do que Tudo como tem Starlink, né? acontecido. Não pode ser explicado pura e simplesmente como tudo sendo Starlink. Claro que não. O que depois me existe a pareceu... coincidência, né? Mas não é tudo. No final das contas, surgiram mais perguntas, mas, ao mesmo tempo, o que ficou é que parece que é uma sucessão de eventos que se confundem. Alguns são realmente, podem ser realmente Starlink, como foi provado, os caras mostraram por A mais B que pode ser manifestações que em determinada posição e horário e azimuth, eles aparecem muito mais visíveis no céu, podem ser realmente confundidos. Pode ser Starlink, uma parte desses eventos, mas outra parte não consegue ser explicada com essa informação. Entendeu? Não, pelo depoimento, pela conversa dos pilotos e as torres de controle ali, não é Starlink, gente. Os pilotos não. E ao mesmo tempo é o seguinte: essa é uma das perguntas que eu fiz. Depois, para o Rony, eu fiz algumas perguntas. Uma delas foi essa. Quer dizer, então, que a nossa malha aérea está sendo controlada por pessoas que não têm capacitação para identificar isso, para fazer uma análise e determinar que aquilo ali não vai atrapalhar em nada no controle do tráfego aéreo? Quer dizer que pilotos experientes não vão saber que aquilo ali, claro, é uma informação nova, tecnológica, mas o piloto experiente ele não vai saber que aquilo ali não é um OVNI, que aquilo ali pode ser o Starlink? Será que o controlador de voo, será que é aeronáutico? Isso não faz sentido, Arthur. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, mas também não se pode cair de pau, como eu vi muita gente aí caindo de pau em cima da análise do Rony, de forma radical. Não, você tem que ter um ponto de vista inteligente. O Rony explicou uma das possibilidades de explicar o fenômeno. Caso, né? Caso. De uma outra manifestação que bate com essa hipótese de Starlink. Mas ele não explicou tudo. As outras hipóteses não surgiram, estão para ser, vamos dizer assim, levantadas, verificadas. Porque tem objeto que ele está parado, Starlink não fica parado. Sim. Tem objeto que claramente ele não está no espaço, não está na estratosfera nem na ionosfera, ele está no nosso espaço aéreo ali, regional. Esse é o ponto dos pilotos, né? Então, que é o ponto de vista do piloto e do controlador de voo. Então, quer dizer, à medida que se aprofunda na tentativa de esclarecer, mais perguntas vão surgindo. Porque senão você está botando em xeque a capacidade de análise dos nossos controladores de voo e dos nossos pilotos. Cara. Entendeu? Porque será que os pilotos já não têm, e os controladores já não têm informação suficiente para poder discernir isso? O que é objeto aéreo anômalo, o que é OVNI, o que é Starlink, o que é drone? Será que os caras... Eu acredito que sim, senão nós estamos fodidos, né? Pessoa,
E aí, não, e aí o Fred foi perguntar para astrônomo, mas astrônomo já descarta logo, os caras são obtusos, eles só. Estou falando isso de propriedade, não estou sendo leviano, não. Já debati em Sim, não, rádio com eles astrônomos. têm medo, eles têm medo da própria categoria deles. Eles têm medo de admitir, exatamente. Eles têm São medo de cair na acadêmicos. chacota dos colegas deles, né? Exatamente. Eu já tive vários debates com astrônomos, que eu lembro pelo menos uns 3, debatendo em mídia, em rádio ali ao vivo. Teve uma vez que estava eu debatendo com 3 astrônomos. Não foi mole, não. Eu já debati com pastor da igreja, cara. Aí, uma vez eu debati numa televisão evangélica com 3 pastores e terminou os 3 brigando entre eles. E você saiu dando risada. E eu assistindo. Porque eram 3 perfis, essa eu tenho que falar, cara, que é uma ótima lembrança. Eram 3 perfis de pastor diferentes. Era um pastor verdadeiro, que é o cara que estuda teosofia, faz faculdade, é um teósofo, faz 5 anos. Aquele é pastor de verdade. Esse era o mais coerente, era o mais, vamos dizer assim, flexível. E ele admitia a possibilidade da existência de extraterrestres. Tinha o outro, que é aquele cético nato, é aquele que conhece a Bíblia, cada vírgula de cabo a rabo, e tem uma retórica, um cara eloquente, é aquele sempre tem uma resposta. Sempre tem uma resposta. É o pastor águia. Esses caras tem que respeitar, os caras são águia mesmo. E o outro, coitado, era um pastor mais simples, que se resumiu a citar alguns trechos bíblicos e tudo mais. Mas esse outro, que era sagaz, ele puxava, ele comandava o debate, né? E ele me puxava para a Bíblia. E eu só pensando comigo, se eu for na Bíblia desse cara, ele vai me engolir. Eu vou perder. Aí ele me puxava para a Bíblia, eu puxava ele para os militares, eu puxava ele para as resoluções, para os procedimentos, os protocolos militares que determinam que os UFOs realmente existem. Porque isso é que as pessoas não raciocinam. A ufologia ela já nasceu militarizada. Quem tem todas as regras para fazer uma pesquisa adequada são os militares. Não adianta querer dizer que não. Eles são a Operação Prato está aí para mostrar tudo isso. Né? Militar são os pais dos OVNIs. Então, a gente tem que entender isso. E aí ele puxava para a Bíblia, puxava para os militares. E aí ficou, né? Aí no final o outro foi dizer que admitia a possibilidade de vida inteligente em outros planetas. Aí esse outro se estourou. Aí eles começaram a debater entre eles. Aí o cara falou assim, mas tu tá do lado do Arthur, pô. O cara que é líder, o cara que hoje é líder, seja de qual for a religião, e não acreditar que Deus fez só isso daqui de vida nesse planetinha aqui, tá roubado. Eu sei que é o seguinte, isso foi só que mediocridade, né? Tá louco. Não, é pensar muito pequeno, né? Exatamente. Mas o que acontece? Eu me perdi. A gente estava falando disso. Não, porque a gente estava falando das análises. Então, no frigir dos ovos, apesar. Não, e hoje surgiu mais imagem, cara. E as imagens hoje estão melhores. Entendeu? Teve um outro adendo que eu queria até. E tá tendo avistamento na Serra, tá tendo avistamento lá na Lagoa dos Patos, tá tendo avistamento. Não é só lá no espaço aonde passa o Starlink. O avistamento está aparecendo no meio da cidade, na cidade, passando assim, a luzinha, cara. Agora eu vou dar uma apelada. É mais um motivo para as pessoas irem lá para a Serra da Beleza. Quem sabe a gente não dá uma sorte. Porque eu esqueci de falar. Dentro desse meu entusiasmo, claro, sempre com coerência, mas
dentro desse meu entusiasmo, essa paixão, quando eu vi tudo isso, na minha cabeça, me remeteu às ondas ufológicas. Pouca gente sabe o que é isso. As ondas ufológicas eram espaços de tempo onde a maior quantidade de UFOs surgiam sobre determinadas cidades, países, continentes, e eram classificadas como ondas ufológicas. Essas ondas, elas eram muito comuns na década de 60, 70, até os anos 80, mais ou menos. Depois elas vieram diminuindo, pelo menos nunca Eram mais se momentos, falou. né? Não, nunca mais se teve uma análise concreta sobre isso, nunca mais se falou sobre isso. Mas na minha cabeça, porque ontem mesmo o Edson Boaventura, lá no evento em Varginha, ele falou para mim: esses acontecimentos que começaram no Sul estão se espalhando pelo Brasil inteiro. Tem várias outras regiões do país que já estão notificando a aparição de OVNIs em grande quantidade. E teve notificação no Uruguai, que é logo ali, do lado do Rio Grande do Sul. Então, houve toda essa história. Então, o que acontece? É importante dizer que eu já até publiquei, fiz 2 postagens aí no Instagram, mostrando 2 imagens bem exclusivas, não são dessas que estão por aí espalhadas, são umas que são mais... Eu não tinha visto ainda em lugar nenhum, por isso que eu postei, eu compartilhei, na realidade. Isso eu peguei de outras pessoas. E, então, essas imagens aí, elas estão me parecendo um pouco mais exclusivas, não tão conhecidas e muito mais bacanas, e mostrando que o fenômeno realmente está ativo. E aí isso, meu amigo, já me fez viajar, já viajei, o que eu estava explicando aqui, Paralelo 34, Lagoa dos Patos, região de Ufadá com Pau, um litoral a perder de vista, infinito de litoral, ou seja, deve ter uma base submarina, com certeza, para aquelas bandas lá do nosso litoral, lá no sul, né? Do nosso litoral. São praias desérticas, né? A receita, todos os ingredientes estão ali. Não é nenhuma viagem na maionese você pensar numa onda ufológica, você pensar em OVNI. Então, eu acho que nós estamos vivendo um bom momento esse final de ano. Eu acho que vai ser violento. O Rony Werner está de parabéns, fez uma análise profissional, porque isso é que tem que ser valorizado. Não importa se ele acertou 30%, se ele acertou metade, se ele acertou tudo. O que importa é a qualidade da ufologia. Estudar o negócio, né? Pesquisar. Qualidade da tecnologia envolvida, as aptidões técnicas do Rony, de toda essa galera que colabora com ele. Os caras estão fazendo um trabalho de alto nível. Alto nível. Ali não é brincadeira, não. Então, está de parabéns. A gente tem que ficar atento a esses eventos, eles provavelmente vão continuar. Eles não são, volto a dizer, não são só Starlink, eles também têm Starlink e tem esse outro aspecto, que é o aspecto de que alguma coisa eles não conseguiram explicar. Acredito no discernimento dos pilotos e dos controladores de voo. Os caras não vão ficar cometendo, ainda mais com o nível de segurança que é exigido deles, né? Alô? Oi. Imagina o piloto ter que tomar uma decisão sobre alguma interferência no tráfego de alguma aeronave e ele tem que tomar a decisão baseada em bólidos que ele está vendo no céu e ele vai achar que aquilo é Starlink, e aí? Não, então, se o cara está relatando ali uma luz, é porque ele está ali na região ali das aerovias, ali está na região ali da área manobrável ali para ele. Está vendo alguma coisa extraordinária, senão ele não estava fazendo esse barulho todo. Exato. Ali é alguma coisa fora da rotina dele, entendeu? Para chegar e pedir confirmação da torre de controle para saber, porque às vezes pode ser
na cabeça de um piloto, ele pode estar pensando que seja, sei lá, um avião de tráfico de drogas, né? Que ele precisa relatar ali o avistamento, né? Pode ser um helicóptero ali sem o, o, o comando ali, tem aquele negócio a lá. autorização, né? A autorização, né? O avoém, né? É o registro. O registro. Pode ser uma aeronave sem registro. Exatamente. Mas então ele tem que. Esse negócio ele tem que relatar. Mas esse negócio dos aviões da bandidagem, isso também já caiu por terra. Porque antigamente, esses aviões voavam abaixo de 200 metros, 300 metros, e os radares não pegavam. Agora acabou isso. Agora o radar pega até no chão, né? Pega, então. Então agora acabou isso. Então não tem mais negócio de confundir teco-teco que está traficando. Isso aí acabou. Antigamente os pilotos voavam abaixo de 500 metros de altura, para não ter, às vezes até menos, bem menos, abaixo de 300 metros, para não ser detectado por radares. Agora já era. Agora o radar pega tudo, entendeu? Então não tem mais essa desculpa também, entendeu? Mas eu acho que esse final de ano está sendo bom para a ufologia. Tá, excelente. Vai ter vários eventos. Vão terminar o ano aí com bons eventos. Eu espero que o nosso lá leve uma galera legal para todo mundo sair satisfeito. Espero que tudo dê certo. É sempre um friozinho na barriga quando a gente está organizando um evento desse, mas a gente já tem um certo costume. Então, eu espero que nossa parte vamos fazer tudo para que tudo dê certo. Estamos fazendo. E agora só preciso que o público vá. Sem o público não existe nada, né? Exato. Não, é feito, né? É feito para o público, né? Sem o público não tem menor sentido fazer as coisas. Tem o menor sentido. Até porque é o seguinte, como é bom... Há um detalhe que tem acontecido nos últimos anos, nos últimos tempos, desde que a gente voltou a fazer eventos presenciais. Todas as pessoas que vão até lá se tornam amigos, cara. Entendeu? Sim. Alguns já eram amigos só de zap, a gente nem conhecia. Mas todos que estão indo até lá se tornam amigos. E aí passa a fazer parte da mesma informação de ufologia, e passa a fazer parte praticamente desse grande grupo, que é o nosso grupo. E que não tem também nenhuma obrigação de ser do grupo, nem nada. Simplesmente acaba acontecendo naturalmente. E hoje nós estamos com uma galera focada e isso é sinal que o nosso trabalho tem credibilidade. Nós estamos fazendo um bom trabalho, entendeu? E vem muita coisa boa por aí. Aguardem que ano que vem vai ser maravilhoso. Então, esse ano 2022 está acabando. 2022 talvez só tenha mais um podcast aí para dezembro, né? Mas praticamente finalizou, né? 2022 se foi, agora começa a Copa do Mundo, calma, praticamente para, né, o país. Arthur, manda seu recado final aí para o pessoal. Não, o recado final é que as vibrações estão muito boas para a ufologia, de uma maneira geral. A gente tem tido... imagina, em menos de 2 meses teve um evento atrás do outro. Tivemos o Congresso Brasileiro de São Paulo, tivemos o Congresso de Peruíbe, dessa vez organizado pelo Saga, que foi maravilhoso. Aí nós tivemos o que agora? Tivemos Sorocaba, o lançamento do... que badalou a ufologia. Tivemos a inauguração, tivemos a inauguração lá em Varginha. E agora o pessoal da OVNI Pesquisa teve lá em Luminárias, fez o evento também. Isso, teve um evento da OVNI Pesquisa em Luminárias. Então, quer dizer, muitos eventos estão acontecendo e, vamos dizer assim, trouxe um gás novo para a ufologia nesse final de ano. Entendeu? E eu acredito que logo na virada do ano virá mais coisa por aí. Eu, pelo menos, já fui convidado para 2 eventos no ano que vem.
Dois eventos que serão eventos de médio para grande, eventos bons. Então, quer dizer, é isso. A ufologia, ela vive de eventos, ela vive de manter a chama acesa em termos de informação, conhecimento. Então é isso. Eu estou feliz, a gente vai terminar o ano bem e ano que vem muita coisa. Ano que vem, né, vamos voltar para as viagens, né? Vamos voltar para a estrada. Vai vir muita coisa aí, fruto de loucas aventuras que a gente está traçando, entendeu? Porque a ufologia, cara, tem que ir para a rua, senão você cai no lugar comum, né? Tem que ir atrás, pesquisa tem que ir atrás. Nós estamos... Ontem eu cumprimentei uma bióloga, porque eu falei para ela que eu considero muito o trabalho do biólogo, do geólogo, do arqueólogo, porque carrega no bojo dessas profissões, carrega o mesmo princípio da ufologia, que é ir para campo, que é tentar documentar, que é fazer observação, traçar... É humanas, né? Exatamente. É área de humanas, né? Eu me identifico muito com todas as atividades acadêmicas de pesquisa de campo. Todas. A gente ficaria aqui lembrando de algumas, mas essas três já são bons exemplos. Todas têm um viés bem comum com a ufologia. A ufologia é isso, tem que ir atrás. Então, queria agradecer a todos que estão nos ouvindo. Se puderem ir até lá, estaremos aguardando vocês. À medida que tiver coisas novas, novidades, a gente vai juntando, né, Valtão? Vamos trazendo aí. Pelo menos uma vez por mês fazer a resenha aqui das novidades aí. Isso. Então, falou. Valtão, tô esperando lá na Serra, hein, cara. Tu precisa ir lá. Vou sim. Porra. Vou com certeza. Dia 19 agora. Se tu quiser ir dia 19, pode ficar lá em casa. Entendeu? Obrigado. Tem uns... Se tu não se incomodar em dormir com o trem passando no meio do quarto, porque tem uns caras que roncam, meu irmão. E o trem passa no meio do quarto. Essa ferrovia. Parece que tá na casa de máquinas, cara. Só tem um jeito. Toma um grau pesado que a gente tem lá no bar lá, então toma umas cachaças, porque senão tu não vai dormir, não. Cara. É brabo. Graças a Deus, eu tenho meu quarto, eu me tranco aí, mas eu sei que nego faz as paredes tremer lá. Caramba. Então valeu. Hoje foi um tempo bom, né? 1h30. Foi. 1h30 de programa. Deu. Quase 2 horas. Então tá 1h30. Tá ótimo. 1h30, 1h40. Hoje a gente não matou o ouvinte, não. Não matamos o ouvinte. Não. Hoje foi tranquilo. O pessoal que está ouvindo o podcast Ufologia Ideias até aqui, eu desejo uma boa sorte, uma boa semana, um bom fim de ano, né? Não é o último do ano ainda, mas já estou desejando aí boas festas aí durante a Copa que a gente vai ter aí, com certeza vai ter pessoal aí comemorando, fazendo um churrasquinho para assistir o jogo, tudo, né? É um período muito bacana, muito legal, né? Tenho fé aí que agora, com novos governantes, né, que ilumine o nosso país, né? Não vamos cometer os mesmos erros do passado, né, Arthur? Acho que não é interessante para ninguém cometer os mesmos erros do passado. Aliás, esqueci de te dar de novo os parabéns pelos 100 programas.
E eu vi aqui da última vez tinha 280 e poucos inscritos e a gente tinha... Passamos de 300. De chegar a 300 e chegou, né? Chegou e já passou. Chegou. Então, agora vamos traçar uma nova meta. Vamos passar de 400. Vamos dobrar a meta aí, ó. 400 agora, hein, pessoal? Vamos dobrar para 400 agora. Mas é isso. Valeu, Valtão. Brigadão. Valeu. Por tudo. Hoje a gente falou mais sério, né? Não demos muitas gargalhadas, mas foi bom. Não teve muita galhofada, não. Foi legal. A gente não sacaneou ninguém, entendeu? Foi discreto. Aliás, falar em sacanear, eu tô sentindo falta do nosso amigo lá do Cabana, que é o nome dele, o Jonas. O Jonas. Vamos trazer o Jonas aqui, ó, mais uma vez. Sentindo falta dele. Jonas, queremos você aqui, Jonas. Exatamente. Valeu, pessoal. Valeu, Arthur, muito obrigado para você, viu? Tá, boa noite para todos aí. Valeu, Valtão. Um abraço. Valeu, um abração. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Boa sorte.